Bom, alguns de vocês já me conhecem, a gente já fez trabalho juntos aqui. A Mônica me procurou a semana passada, colocando essa questão que ela acabou de conversar com vocês, sobre... Vocês fizeram um projeto que vocês têm que fazer e essa eventual complicação em relação a terminologias, né, que são utilizadas nos cursos. E ela me pediu que se eu pudesse fazer uma palestra tentando fazer um alinhamento dessa linguagem toda que a gente ouve quando se fala de melhoria. Só assim, resgatando um pouco da história, né, esse assunto assim, de qualidade, melhoria, já tem uma longa história aqui na Unicamp, desde 1990, mais ou menos, quando a gente fez o mestrado em qualidade, é isso? Tem alguns aqui, alunos que fizeram mestrado de qualidade. E depois, em 2000, a gente iniciou um curso de formação de agente de melhoria, que no mercado chamam de black belts, green belts, essas coisas todas aí, né? Um monte de termos que às vezes tem mais um objetivo comercial do que qualquer outra coisa. E depois, em função dessas experiências todas, um pessoal, alguns que foram alunos do mestrado e outras pessoas também se interessaram por essa questão de gestão no processo. E quando a Unicamp começou esse planejamento estratégico, montou-se um grupo que é o GEPRO, né, que funcionou durante muito tempo, fazendo um trabalho importante de formação de pessoas, né, em projetos de melhoria aqui na universidade. Depois, uma das atividades foi o PDG, que a gente fez junto com a reitoria também, junto com o pessoal do GEPRO, e acho que em torno de 1000 funcionários, pelo menos, passaram por esse programa. Não tenho o número exato, mas foi uma quantidade muito grande, um programa que funcionou durante alguns anos, dos quais alguns de vocês aqui participaram, tanto como alunos como instrutores também. E mais recentemente, esse curso que foi feito, que vocês participaram, um curso, não sei, o nome do curso foi que Melhoria de Processos, PDG, não é isso? E que o Moretti deu esse curso para vocês. O Maurício conversou comigo, eu não tinha condições por questão de agenda. O Moretti trabalha comigo já desde 2000 e alguma coisa, então ele deu o curso para vocês. Então o que eu vou tentar conversar com vocês aqui é como é que a gente alinha essas terminologias, essas abordagens todas aí. Tem um contexto histórico que eu gostaria também de resgatar. A gente vai ficando velho e começa a gostar de contar história, né? Como é que as coisas evoluíram. E para mim eu acho muito importante entender como é que as coisas surgiram, como é que elas foram se desenvolvendo e o que tem em comum em todas elas. Okay? Então esse é o objetivo da apresentação. E vocês fiquem à vontade para perguntar se tiver dúvidas, sem problema nenhum. Então o termo, eu acho que o termo que a gente tem que utilizar, que alinha tudo isso, é melhoria contínua. Melhoria contínua é o que a gente deveria estar fazendo em qualquer organização, e a Unicamp não é diferente em relação a isso. Tem uma frase que a gente usa muito ultimamente, dizendo o seguinte: em qualquer organização que a gente trabalha, a gente tem 2 trabalhos, na realidade, a serem feitos. Um é fazer a nossa atividade do dia a dia. Cada um tem a sua função, o seu trabalho, etc. E o outro trabalho é melhorar a forma como a gente faz as coisas. Infelizmente, nas organizações, a gente faz só o primeiro e não faz o segundo. A gente não tem tempo dedicado para melhorar a forma como a gente trabalha. Se a gente fizesse isso, a gente ia ter menos problemas, melhor qualidade no resultado, menos estresse inclusive, qualidade do trabalho seria melhor. Mas por algumas razões que talvez a gente possa discutir aqui, as organizações, e a Unicamp não é diferente disso, não investe, não dedica tempo, isso tem que ser uma coisa da liderança, para que as pessoas façam esse segundo trabalho também. Faça o seu trabalho e também melhore a forma como trabalha. Bom, melhoria contínua, a gente sempre tem uma situação atual, cada um no seu processo,
na sua atividade tem uma situação atual em relação à qualidade do resultado com que vocês entregam para algum colega que é cliente de vocês internamente ou para a sociedade como um todo. A gente tem uma situação atual, sempre. E a gente tem uma situação ideal, onde que a gente gostaria de estar. Eu uso sempre, hoje eu trabalho muito com a área de saúde, né? A gente conversa sobre infecção em hospital, por exemplo. Se a gente for medir a densidade de infecção que a gente tem nos hospitais, tem uma certa situação atual, uma densidade de tantas infecções por exposição e etc. E a gente sempre pergunta para o pessoal, qual que é a situação ideal de infecção? 0, certo? E esse é o ideal. A gente vai conseguir ter 0 de infecção? Talvez não. Mas se eu não tiver o ideal na minha frente, como é que eu posso caminhar em relação à questão de melhoria? Sempre tenho que ter o ideal. Pode ser utópico, pode ser inalcançável, mas isso permite com que a gente saia de uma situação atual e determine num certo período de tempo, tipicamente 6 meses, onde que eu quero chegar na direção desse ideal, avançar alguma coisa em relação àquilo que eu estou. Depois que eu chego nesse ponto, eu traço uma outra meta, mais 6 meses, mais alguma coisa. Eu preciso caminhar em passos, não adianta sonhar com o ideal e não estabelecer uma meta de curto prazo, senão a gente não consegue também trabalhar, né? É operacional fazer dessa forma. Só que para sair da situação ideal e chegar em algum ponto, o caminho não é linear, não é uma coisa assim simples de ser conseguida. Se fosse, a gente faria isso normalmente. É sempre uma situação meio nebulosa no meio do caminho. E vocês devem sentir isso. Eventualmente eu tenho uma ideia de um projeto, quero chegar a algum lugar. Como que eu vou chegar nesse lugar? É nebuloso sempre, né? Mas a gente sempre tem que estar caminhando nessa direção, melhorando continuamente aquilo que a gente faz para chegar no ponto ideal. Se a gente pensa num projeto de melhoria, quer dizer, melhorar algum aspecto, essencialmente, sem colocar nenhum modelo, eu entendo o seguinte: a gente primeiro tem que identificar qual que é o problema. O problema que o que está doendo, né? No seu ambiente de trabalho, na sua organização. O que está doendo? E esse está doendo, muitas vezes, é uma sensação. E essa sensação precisa ser quantificada. Porque às vezes a gente tem uma sensação de que o nível de problema é esse, e a gente vai atrás de dados, a gente percebe que a gente está ou melhor ou está pior do que a gente acha. Sem dados, a gente fica com dificuldade de saber qual é o nível de problema que a gente tem. Na área de saúde, qual que é a densidade de infecção produzida por catéter venoso central? Tem que ir lá e medir. Preciso de dados. E eu preciso também identificar qual é o processo ou quais são os processos que estão gerando os problemas. Eu não estou falando de pessoas que geram problema, estou falando de processos que geram problema. E se eu não souber qual é o processo, fica difícil de eu trabalhar também. Depois que eu identifiquei o problema, quantifiquei, sei o processo, eu tenho que estabelecer objetivos. Onde eu estou, quantifiquei. Onde eu quero chegar em 6 meses, esse é o meu objetivo. Sair desse ponto, chegar nesse ponto. Estabelecer objetivos. Agora, se tem problema, deve ter algumas causas que estão gerando esse problema. Então tem que analisar, tentar identificar as causas, porque se eu não souber quais as causas, fica difícil eu buscar soluções para essas causas. Então tem que analisar as causas. Depois que eu analisei, eu tenho que desenvolver alguma mudança, porque se eu não mudar nada, as coisas vão continuar do jeito que estão. Então, que mudanças eu vou fazer em função agora do meu conhecimento sobre as causas? Depois, é bom testar essas mudanças em pequena escala, em baixo custo, para não sair implementando coisas que, se a minha ideia for errada, o custo da implementação vai ser muito alto. Então é bom testar em pequena escala antes que a gente saia implementando, para verificar se aquilo realmente vai funcionar ou não. Depois, aquilo que passa, eu vou implementar essas mudanças. Ou seja, fiz mudança no processo, eu tenho que tornar esse novo processo uma rotina na minha atividade. Isso é a implementação da mudança que a gente tem que fazer. E por último, ter um certo controle, né, uma padronização, etc., para verificar se a gente, depois que saiu de um certo patamar
E melhorou se a gente consegue sustentar esse resultado depois, ao longo do tempo. Porque não adianta também, em 2 meses você tem um resultado, passou 3, 4 meses, você volta ao que você estava antes. E aí não adianta, a gente não faz melhoria, que isso se chama voo de galinha, né? Tem um termo para isso. Já viram galinha voar ou não? Galinha faz o quê? Cai, cai. A gente precisa voar que nem urubu, que nem abutre, etc. Aqueles voos maravilhosos, ficam ali em cima o tempo todo, nunca mais você desce. Então, falar de melhoria, qualquer que seja a abordagem, Six Sigma, Lean, o que vocês quiserem, é isso aqui. A gente tem que fazer esse movimento todo aqui. Ok? Bom, o que é problema? Uma definição clássica de problema é uma diferença entre onde você está e onde você gostaria de estar. Se você não está onde você gostaria de estar, você tem um problema. É isso? E esse problema, então, é essa diferença, que pode ser pequena, pode ser grande. Essa é uma definição clássica de um problema. Agora vamos voltar um pouco na história, né? Como é que essas coisas... Isso não é um assunto novo, isso é um assunto antigo, né? Estou voltando aqui no final do século XIX. Né? Talvez umas pessoas importantes aí foi o Taylor, que começou a colocar a abordagem científica no processo de gestão. Se vocês procurarem aí na literatura, no Google, Taylor, vocês vão ler muita coisa a respeito dele, um trabalho importante para começar a sistematizar esse processo todo. Gerenciar movimento e tempo e tudo mais. Outro personagem importante foi o Ford. O Ford bebeu nas ideias do Taylor e estabeleceu um processo de produção, onde agora você fabrica, não é mais o artesão que faz a peça inteira, do começo ao fim, agora cada um faz um pedaço, uma peça, depois você vai montando isso até chegar no produto final. E aí você monta uma linha de produção para montar um carro. E esse foi revolucionário do ponto de vista de processo de produção. O que ele conseguiu com isso, entre várias coisas? Ele conseguiu um ganho expressivo em produtividade. Produtividade é uma coisa importante. E redução de custo. Aí você reduz o custo. Um carro que antes dele era um artigo de luxo, poucas pessoas tinham condição de adquirir, com essa redução de custo ele torna o carro um produto acessível. Porém, como agora você tem que pegar várias peças que são fabricadas ali, juntar com essa daqui e montar, você tem problema de qualidade, as coisas não se juntam de maneira adequada. Só que como o ganho de custo, de produtividade e redução de custo foi tão grande, esse problema da qualidade ficou submerso, não apareceu como uma coisa importante. Como é que o pessoal resolvia isso? Você produz, depois você inspeciona. O que não funcionar, você descarta ou retrabalha, etc. Então a qualidade era basicamente a inspeção depois que você fez. Essa é a fase inicial da qualidade toda. Essa abordagem do Ford, quer dizer, alguns de vocês viram esse filme, né, do Chaplin, né, que ele ironiza assim, a alienação do operário no processo de produção, né, que ele fica ali o dia inteiro apertando um parafuso e só faz isso o dia inteiro, ele não tem mais uma visão integrada do processo como um todo, ele tem a sua função. Né? Sua função. Outros personagens importantes são esses dois japoneses, né, o Ono e o Toyoda, que começam a estruturar dentro da Toyota um processo de produção com características diferentes daquela do mundo ocidental. Já em 46, vocês vão ver depois qual que é o desdobrar desse processo de produção que eles começam a estruturar na década de 40. E aí fatos históricos importantes. No final da Segunda Guerra Mundial, na Ásia, o Japão, 2 bombas atômicas, derrotado. Isso. E a China se torna um país comunista em 49. Isso coloca uma questão chave para os Estados Unidos, que foi um dos grandes vencedores da guerra, junto com a União Soviética, de tentar manter uma posição forte na Ásia. Porque o Japão destruído, a China forte, agora país comunista grande daquele tamanho, e muitos países ali ainda
colônias ou ex-colônias, muitos movimentos de libertação nacional, aquelas coisas todas, uma chance de que a China expandisse seus tentáculos na Ásia. Para isso era preciso recuperar o Japão economicamente. Porque no fundo, entre o Japão e os Estados Unidos, embora houvesse uma guerra, duas bombas atômicas, não havia uma disputa ideológica, não era uma questão de comunismo versus capitalismo, os dois eram capitalistas. Então trata-se de reconstruir o Japão. Nessa reconstrução, obviamente com recursos financeiros e com recursos tecnológicos. E aí alguns acasos da história que às vezes determinam muita coisa, né? O Deming, que era um personagem americano, nasceu em 1900, ele trabalhava nos Estados Unidos no equivalente seria o IBGE talvez, e ele foi enviado em 47 ao Japão para ajudar a estruturação do censo que ia ser realizado em 1950 no Japão. Só que o Deming já estava contaminado por ideias de gestão diferentes e ele leva essas ideias todas para o Japão. Ele começa a interagir com os empresários, com o governo, com os acadêmicos, começa a falar sobre essa nova abordagem de gestão, que eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso. Isso contamina o Japão do ponto de vista de uma nova abordagem para se tornar um país competitivo do ponto de vista mundial. E o que acontece, né? Quer dizer, na década de 50 e 60, o Deming tem uma influência muito grande, mas o Juran também, que é um outro nome importante na área, ele também interage com os japoneses. Os japoneses foram, não sei se espertos ou tiveram a oportunidade de ter contato com duas pessoas importantes num momento específico da história. E o resultado a gente vê na década de 70, basicamente. 60, 70 é quando o Japão começa a invadir agora, não com armas, nem com exércitos, invadir o Ocidente com produtos, carros, equipamentos fotográficos de qualidade e custo competitivo. Isso causa deixa o Ocidente assustado, e principalmente a indústria automobilística americana, que é poderosa, a maior indústria dos Estados Unidos é a indústria automobilística, as três grandes, a Ford, GM e Chrysler. E num primeiro momento, qual que era a reação? Quer dizer, os mais experientes aqui podem se lembrar, eu vivi esse momento, né? A gente falava o que desse sucesso japonês? Que eles copiavam os produtos, tinham mão de obra barata e eram obstinados. Essa é basicamente a explicação que se dava para o sucesso deles. Porém, algumas outras pessoas que não levaram em conta esse aspecto pura e simplesmente começaram a visitar o Japão e tentar entender esse processo. Por que o Japão consegue esse resultado? E nessas idas descobriram o Deming. O Deming já com 80 anos de idade, em 1980, descobriram o Deming. Quem que é o Deming, né? Um americano, mora aí em Washington, do lado de vocês não conhecem o Deming, né? O Deming era tão importante no Japão que o governo japonês instituiu um prêmio de qualidade Deming, para premiar empresas que se destacassem do ponto de vista de qualidade. Isso na década de 50, 60. E aí chamam o Deming, né? Vão atrás do Deming, e foi feito um programa televisivo às 8 horas da noite, horário nobre nos Estados Unidos, a NBC fez esse programa, e o título do programa é Se o Japão pode, por que nós não? E fazem todo um resgate um pouco da história, e o Deming aparece em cadeia nacional às 8 da noite falando sobre qualidade. E várias empresas vão atrás do Deming, a Ford, Xerox, outras empresas, para tentar absorver esse conhecimento que tornou possível o Japão se tornar um país com sucesso. Então, isso é um pouco de história. E, em função disso, alguns movimentos de qualidade começam a se espalhar pelo Ocidente. Um deles foi os círculos da qualidade, que foi na década de 70. Algumas empresas usavam os círculos da qualidade, depois apareceu TQC, TQM, vários movimentos, várias pessoas. Mas dois movimentos, ou três pelo menos, se destacaram nesse processo todo. Um deles foi criado dentro da Motorola. A Motorola, na década de 80, no começo da década de 80, o presidente da Motorola fez um desafio para os seus funcionários de alto escalão para desenvolver uma abordagem
que pudesse melhorar a qualidade dos produtos da Motorola. Numa reunião, inclusive, com todos os executivos, ele fez uma pergunta assim, para os executivos, como é que estava a situação da Motorola, e um dos presentes falou que os produtos da Motorola fedem, de tão ruim que eram. Que é uma ousadia, né? Um funcionário falar para o presidente uma coisa dessa. No mínimo seria demitido na hora, né? Mas o presidente teve uma percepção interessante. Falou, tá bom, se a gente tem problema, então tem que fazer alguma coisa e melhorar. E esse desafio levou um grupo interno da Motorola, durante um período de 5 a 6 anos, e resgatando esse conhecimento todo, Deming, Juran, essas coisas todas, e estruturar uma abordagem, um método que pudesse ser aplicado dentro da Motorola para melhorar a qualidade dos produtos. Que foi justamente o Seis Sigma. Quer dizer, quando eles estruturaram isso, deram um nome fantasia, Seis Sigma, e deram um nome fantasia para pessoas formadas no método. Black Belts inicialmente, depois Green Belts, White Belts, uma série de... Por que isso, né? Porque você tem que criar, às vezes, uma terminologia que chame a atenção. Então, o que é um Black Belt, tipicamente, antes desse movimento? Era um expert em lutas marciais, judô, essas coisas todas. Então, a gente tem que formar um expert em melhoria aqui dentro para poder ajudar a gente a atingir essa meta, esse objetivo. Esse movimento depois se espalhou, saiu da Motorola e foi para outras empresas. E alguns, inclusive, alguns dos que criaram o processo na Motorola, montaram uma consultoria para dar treinamento em Black Belt. Eu lembro, quando a gente começou a conversar sobre isso aqui, eu fui pesquisar, e esse curso da Six Sigma Academy nos Estados Unidos custava $40 mil. Era um curso de 4 semanas, uma semana por mês, durante 4 meses. E as despesas de estadia, viagem, etc., por conta do aluno. $40 mil era para fazer o curso, certo? Vocês terem uma ideia de quanto que... Por que isso? Porque é aquela questão da vantagem competitiva. Se você sai na frente, você consegue cobrar um preço diferencial. Depois isso vira commodity e você tem que competir de outra forma, e não mais porque você é o único que faz a formação. Então esse é um pouco da história de onde surgiu o Seis Sigma, que se começou a se espalhar depois, na década de 90, 2000, e hoje é um processo que muitas empresas utilizam, e vocês inclusive fizeram um curso aqui relacionado com esse assunto aqui. Isso, e a gente tem esse curso desde 2000 no Unicamp também, lá no IMEC a gente faz formação de Black Belt, Green Belts, etc. Um outro movimento importante, na mesma época, as 3 indústrias grandes nos Estados Unidos, a Ford, GM e a Chrysler, contrataram um projeto de pesquisa junto ao MIT, que é uma das grandes universidades americanas. Um projeto de 5 anos para investigar em detalhes 3 sistemas produtivos automobilísticos. O sistema americano, o sistema japonês, essencialmente a Toyota, e o sistema europeu, que eram 3 sistemas diferentes de produção. Para tentar entender o porquê que o sistema japonês tinha vantagens em termos de qualidade, de custo, etc. Esse estudo exaustivo produziu quantidades imensas de relatórios e produziu um livro interessante, vale a pena, tem a tradução dele em português, que é A Máquina que Mudou o Mundo, onde você tem um resumo desses 5 anos de pesquisa e onde aparece com muita clareza as vantagens do método da Toyota em relação ao método ocidental. Vantagem em qualidade, em custo, em evitar desperdício, etc. E aí, algumas pessoas pegaram esse sistema Toyota de produção, que começou em 46, né, a ser desenvolvido e continua sendo desenvolvido, e o que os americanos fazem muito bem, criaram um produto em cima disso que eles chamam de Lean Manufacturing. Quer dizer, o Lean é, na realidade, um sistema Toyota com algumas adaptações, fruto desse estudo todo, que aparece também mais ou menos na mesma época, o Lean Manufacturing, que é essencialmente o Toyota com muita ênfase em fluxo, muita ênfase em redução de desperdício, em agregar valor para aquilo que a gente faz para os clientes. Também começou a se espalhar, num primeiro momento, de forma assim, não muito
acoplada, porque algumas empresas tinham uma diretoria de Lean, tinham uma diretoria de Six Sigma, quando na realidade as duas coisas são para a mesma coisa, fazer melhoria em processo. Isso, na década agora mais próxima, essas coisas se juntaram. Hoje a gente fala de Lean, Six Sigma, tentando juntar essas duas abordagens numa única, mas vou voltar sempre naquele primeiro slide. Tudo sempre de um problema, vamos quantificar, vamos analisar as causas, vamos desenvolver mudança, vamos testar mudança, vamos implementar mudança. O movimento é o mesmo em qualquer um deles, não tem diferença. Um outro movimento, outro processo que surgiu também nesse período, foi desenvolvido por 6 consultores nos Estados Unidos que foram discípulos, trabalharam com Deming diretamente. Desenvolveram o que eles chamam de um modelo de melhoria, que eu vou falar com mais detalhes depois. Um modelo de melhoria, que são 3 questões do PDCA. Esse modelo foi aplicado em algumas empresas, uma delas foi a Compaq, e até em função disso que a gente acabou tendo contato, porque o contrato que a gente fez aqui para montar o nosso curso foi via Compaq. A gente teve contato com esse movimento, esse modelo. E esse modelo ele tem um impacto hoje muito grande na área de saúde. As organizações de saúde no mundo que se destacam, todas elas utilizam esse modelo de melhoria, que é o que a gente utiliza aqui e fala sobre eles com vocês. Okay? Então são 3 movimentos. Outros aconteceram, mas tiveram um certo destaque num certo momento, mas acabaram sumindo na poeira da história. Os que ficaram foram esses 3 aqui, essencialmente. Quando a gente fala de ciência da melhoria, tem algumas contribuições fundamentais. Quem é que contribuiu de maneira importante para a estruturação e que influenciou tanto o Six Sigma como o Lean, como esse modelo e tudo mais? Uma das influências importantes é o Shewhart. O Shewhart é um engenheiro, o Deming foi discípulo do Shewhart, inclusive. O Shewhart fez duas contribuições fundamentais para a ciência da melhoria. Uma delas é trazer o método científico para o dia a dia das organizações. Como é que a gente pode aprender de maneira estruturada, usando o método científico? Começou a esboçar isso na década de 20 e 30, depois o Deming evoluiu com o trabalho dele, né? Desenvolveu um processo de usar o método científico, e na década de 80 a gente tem já com a letra do Deming, esse ciclo, que a gente chama de ciclo do Deming, aqui com uma ênfase muito forte em testar uma ideia de mudança para melhorar alguma coisa. O que você faz então? Planeje uma mudança para melhorar alguma coisa. O que você vai mudar para atingir o seu objetivo? Você tem uma ideia? Tem. O que você faz então? Realize, teste essa ideia de preferência em pequena escala, que é o segundo ponto ali. Terceiro, estude os resultados. O que você aprendeu nesse processo? Só que você testou uma ideia de mudança, o que aconteceu? Pode ter acontecido 3 coisas. Ou passou no teste, você pode adotar aquela mudança, ou você abandona porque a sua ideia não vingou, não deu resultado, ou deu um resultado, mas ainda tem alguns ajustes, eu vou fazer algumas mudanças ainda e vou voltar novamente, vou testando essa ideia, até que a gente esteja em condições de fazer a implementação da ideia de mudança. Esse é o ciclo de aprendizado. O tempo todo a gente tem que estar aprendendo sobre o que a gente faz. Então essas são uma das contribuições. Ou seja, adquirir conhecimento para qualquer pessoa é essencial para a atividade de melhoria. Se a gente não adquirir conhecimento novo, não tem chance de melhorar nada. Não importando se é um problema simples de resolver, um processo de trabalho para melhorar, um desenho, redesenho de um produto ou serviço ou a melhoria de um sistema complexo. A gente precisa aprender alguma coisa nova. E aprendizado é potencializado pelo método científico, que de uma maneira muito simples é basicamente o seguinte: eu vou fazer alguma coisa, o que eu espero que aconteça de resultado? Isso é a minha predição. Se eu mudar isso aqui, a minha predição é que esse aspecto vai melhorar. Só que eu posso estar errado em relação à minha predição. Então você realiza, observa o resultado e compara o que você achava que ia acontecer com o que realmente aconteceu. Se aconteceu aquilo que você achava que ia acontecer, fortalece seu conhecimento. Se não aconteceu, você é obrigado a fazer o quê?
mudar o seu conhecimento, que aquilo que você achava que ia funcionar não funcionou, muda. Então esse é o ciclo, de uma maneira muito simples, o pensamento científico, como é que ele opera. E outra contribuição importante, e esse é um dos gargalos das pessoas que trabalham com melhoria, é entender variabilidade. Porque variabilidade está presente em tudo que a gente faz na vida da gente, em tudo. E variação, se a gente não entende, a gente toma decisões erradas em relação à variabilidade, e isso causa impacto em custo, causa impacto em qualidade, causa impacto em estresse nas relações. E o Short falou, bom, variação está presente, mas tem variação que a gente pode chamar de causa comum. Elas estão presentes o tempo todo na atividade da gente. Pensa na sua vida diária, né? O seu tempo que você gasta de vir de casa para o trabalho. Você faz esse percurso exatamente no mesmo tempo todo dia ou não? Não, varia. Por que varia? Porque você tem que percorrer um trajeto, tem mais carros na estrada, um dia você está mais tenso, um dia você está menos tenso. Isso está presente todo dia. Isso que a gente chama de variação de causa comum. Está presente todo dia. E determina um comportamento do seu indicador. Agora, se um dia acontece um acidente, ou com você, ou com alguém que obriga você a ter que fazer um desvio grande, o teu tempo explode. Não é isso? Porque é uma causa especial, não acontece todo dia. Coisas especiais não acontece todo dia. Só que o entendimento dessas duas causas de variação é fundamental para a gente tomar decisões. Quando a gente não entende, a gente reage no susto da variação e isso causa impacto negativo. Ou seja, causas comuns definem a quantidade de variação que a gente tem no processo. Causa especial, um ponto anormal no meu indicador. E aí é uma questão chave. Como é que a gente descreve variabilidade, né? Primeiro, se a gente faz alguma coisa para alguém. Na empresa, na organização, na Unicamp. A gente está em um processo. E esse processo tem um cliente. Vocês sabem quem é o cliente de vocês sempre ou não? No processo que vocês trabalham? Muitas vezes não, porque a gente não pensa em termos de processo. A gente faz alguma coisa e não enxerga quem é que vai usar o resultado do meu trabalho. Mas se você enxergasse isso, você podia perguntar para essa pessoa, está satisfeita ou não com o que eu estou te entregando? O relatório que eu preparo para você mensalmente está de acordo com a sua necessidade ou não? Pelo menos isso a gente tem que medir. Se a pessoa está satisfeita ou não com aquilo que a gente faz. Mas a gente pode ter outros indicadores. Pega na área hospitalar, por exemplo, ou em qualquer outra área aqui que gere resíduo. Eu posso tentar monitorar mês a mês a quantidade de resíduo que eu estou gerando. Por exemplo, no hospital, resíduo infectante. A gente gera resíduo infectante no hospital ou não? É importante monitorar a quantidade de resíduo que a gente gera? É importante reduzir essa quantidade de resíduo infectante? Claro, meio ambiente, não é isso? Tinha um professor que deu aula com a gente aqui muito tempo no mestrado em qualidade. Ele era diretor industrial da Gradiente lá em Manaus. E ele sempre contava para a gente o seguinte: a planta de produção de Manaus, todo final de dia alguém varria, fazia, parece que era uma vassoura, alguma coisa, e varria, né? Isso é um lixo que a gente acaba gerando. E ele pesava todo dia a quantidade de lixo ou de pó, de alguma coisa que é gerada no ambiente de trabalho. Por quê? Porque é uma medida para ele importante do ponto de vista da organização do trabalho. Se ele sentisse que esse indicador estava aumentando, alguma coisa do comportamento, do processo estava deteriorando, ele precisava fazer alguma coisa. Então ele monitorava, um indicador como esse, mês a mês, ou dia a dia, qual é a quantidade de resíduo que você gera. Tudo aqui. Tenho aqui 1 ano e meio, ou mais, né, de dados. Como é que eu analiso isso? Uma maneira clássica que a gente aprende a analisar é calcular a média, calcular desvio padrão, fazer um histograma, etc. Só que tem um problema. Dados desse tipo aqui são gerados sequencialmente.
um mês depois do outro, um dia depois do outro. E a hora que eu calculo média, eu perco a informação da ordem que os dados são gerados ao longo do tempo. Então, esse tipo de análise aqui é simplesmente inútil do ponto de vista de entender processo. O que eu preciso fazer é colocar os dados num gráficozinho vagabundo, simples como esse, ponto a ponto ao longo do tempo, para verificar o que está acontecendo com isso ao longo do tempo. E se a gente faz dessa forma, eu percebo o quê? O que está acontecendo com a quantidade de resíduo ao longo do tempo? Está diminuindo, não está? Vocês conseguem enxergar isso aqui? Não, não tem como enxergar isso aqui, porque a ordem dos dados foi perdida. Então, esse é o gráfico fundamental para gerenciar processos, para trabalhar com melhoria. Todas as pessoas que trabalham em processo tinham que ter um gráficozinho desse para entender como é que está o seu trabalho ao longo do tempo. Difícil esse gráfico? Não, se você tem um Excel, você faz esse gráfico sem problema nenhum. Qual que é a dificuldade? Análise. Interpretação disso para a gente saber interpretar corretamente esse dado. Outra contribuição importante veio do Bertrand Laflay, que é um biólogo, começou a tentar entender vida, aspectos biológicos, como um sistema. E o Deming depois pegou as ideias dele e já na década de 50 levou essa figura, não é exatamente essa, acho que já está um pouquinho modificada, mas a mensagem básica é essa. Qualquer organização, pode ser representada nessa figura. E a gente tem aqui, o primeiro ponto é, qualquer organização só existe para atender uma necessidade presente na sociedade. Por que a Unicamp existe? Ensino, pesquisa e extensão. Isso define a nossa missão, não é isso? Está na missão da Unicamp. A gente forma pessoas, a gente produz pessoas formadas, a gente produz conhecimento e a gente faz extensão. Se a gente estivesse no HC, qual que é a necessidade que o HC atende? Manter ou recuperar condições de saúde das pessoas. Não é isso, basicamente? Porque se a gente não tivesse problemas de saúde, existiria HC? Não. O HC só existe porque a gente tem problemas de saúde, tem que manter e tem que recuperar quando a gente perde. Essa é a necessidade. E para atender a necessidade, quer dizer, a gente tem clientes, não é isso? Clientes que têm essa necessidade. E para atender a necessidade, a gente cria produtos ou serviços. A gente cria aulas, a gente cria laboratórios, a gente aqui na Unicamp, etc., para atender essa necessidade. Produtos ou serviços para atender a necessidade. E se a gente não entende a diferença entre produto e necessidade, a gente corre um sério risco. Um exemplo clássico que a gente utiliza é o seguinte, quer dizer, a gente... vocês tiram fotografia ou não? O que vocês usam hoje para tirar fotografia? Celular, certo? Na minha época de juventude, não tinha celular. Você sabe disso ou não? A gente já viveu sem celular, certo? Já viveu sem celular. Como é que eu tirava fotografia? Uma máquina fotográfica, não é isso? Comprava um filme da Kodak, basicamente. Tem a Fuji também, mas a Kodak era a grande empresa, colocava ali. E aí você tem que decidir assim, com muito cuidado quando você apertar o botão. Porque depois que você apertou o botão, já foi, tá certo? Não tem mais. Se a foto ficou ruim, perdeu. Gastou, certo? Pergunta, e quem vivia em 1700, que não tinha nem máquina fotográfica, como é que fazia? Pintava, mas qual que é a necessidade que a gente tem? Fotografar, pintar, etc. E que os homens da pré-história também tinham. Basta visitar algumas cavernas e vocês verem os desenhos lá pintados. Registrar momentos. Essa é a necessidade que a gente tem. E para registrar momentos, ou você pinta, ou você usa uma câmera com filme, ou você usa o celular. O que está mudando ao longo do tempo? Da pintura para a câmera fotográfica para o celular. A tecnologia, o meio, o produto, o serviço. É isso? Só que é curioso, a Kodak, que era a grande potência na área de fotografia, inventou a máquina digital no laboratório dela. O que ela fez com o produto, com a invenção?
enfiou na gaveta. Por que enfiou na gaveta? Porque se aquilo disseminasse, ninguém mais ia comprar o filme. Só que você não segura o avanço tecnológico. Outras empresas desenvolveram e a Kodak foi à falência, porque não entendeu que ninguém tinha necessidade de filme. Ninguém tinha necessidade da câmera fotográfica, tinha necessidade de registrar um momento. E eu vou usar, eu como cliente, a melhor tecnologia possível para atender a minha necessidade. Assim como eu tenho necessidade, como sociedade, de formar gente, produzir conhecimento e fazer extensão, se a Unicamp não entender a evolução dessas coisas todas, ela vai desaparecer na poeira da história, porque pode aparecer outros produtos ou serviços que vão atender melhor a necessidade da sociedade. Então eu tenho que estar constantemente entendendo isso. E essa é de 1950 no Japão que eu dei. O Japão entendeu isso. Entendeu com muita clareza. Mas para produzir eu tenho que ter um fluxo que vai desde o fornecedor até o produto para entregar para o cliente. É um fluxo que a gente chama de fluxo de valor, aquilo que está na missão da organização. E esse fluxo, que é formado por processos, também precisa de processos de apoio. Acredito que a maior parte de vocês aqui estão em processos de apoio da universidade, sim ou não? Então vocês não agregam valor para a universidade. Sinto dizer isso a vocês. Obrigado. Veja, mas isso é uma questão importante para entender. Quando diz não agrega valor, quer dizer o seguinte: vocês não estão no fluxo de valor, vocês não ensinam, vocês não fazem pesquisa e vocês não fazem diretamente extensão. Mas vocês são extremamente importantes como processo de apoio para que tudo isso aconteça. Então, não agregar valor é não estar no fluxo. Mas não quer dizer que você não é importante para a organização. Tá? Isso eu faço uma brincadeira para chocar mesmo no primeiro momento, para vocês entenderem que existe um fluxo que a gente chama de fluxo de valor, que é aquilo que está diretamente ligado com a missão. Quem está envolvido diretamente com aquilo. O resto é processo de apoio. As outras pessoas são processo de apoio. E a gente começa agora a fazer perguntas, não é isso? Como é que a gente está? Lembra daquele primeiro slide? Como eu estou? Como é que eu sei disso? Eu tenho que medir. Se a gente não mede, a gente não sabe como que a gente está. A gente vai na sensação. A gente não confia na sensação da gente, que é muito falha. Tem que medir. Medir se o produto está de acordo com a especificação, se o processo está de acordo com o planejado, se o que eu recebo de lá de fora está de acordo com a necessidade do processo. Medir o ambiente externo onde eu tenho competição, as decisões do governo, tudo isso afeta. A medição vai fornecer para mim um painel de indicadores que permite saber como é que eu estou em relação a onde eu quero chegar. Sem isso, é pilotar um A380, você sabe o que é o A380, o maior avião que tem. Sem aquele painel todo para o piloto saindo de algum lugar tentando chegar em Paris, por exemplo. Qual que é a chance? Às vezes chega. As empresas, eu fico surpreso como as empresas conseguem chegar em algum lugar sem ter esse painel bem estruturado. Mas isso é fundamental. E quando a gente faz a medição estruturada, aí eu consigo saber como eu estou em relação a como eu deveria estar. E vai definir os meus problemas. Alguns maiores, outros menores, mas no geral bem pesados, como diz a música do Paulo Vasolini, não é isso? Não sei se vocês conhecem a música, mas vale a pena. E aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu tenho que entrar na fase que é o trabalho 2 que eu mencionei no início. Melhorar a forma como a gente realiza as coisas, ou seja, um planejamento para melhoria. Tem que fazer projeto, tem que mudar processo, tem que mudar produto, tem que mudar serviço, tem que fazer alguma alteração para reduzir o gap entre onde eu estou, onde eu deveria estar. Ok? Isso é uma organização como um sistema, olhar um sistema que é formado de processos interdependentes. E isso é uma questão chave para a gente. Porque quando eu mexo num processo, para tentar melhorar esse processo, se eu não tomar cuidado, eu derrubo a organização como um todo. Então eu tenho que entender que existe um sistema interdependente como num corpo, um ser humano. Eu tenho um monte de processos funcionando aqui dentro de mim. Um depende do outro, eles não vivem sozinhos.
E se eu tenho um problema num processo e vou num especialista que vai olhar só aquele processo e vai me dar um tratamento para aquele processo, ele pode matar o paciente, se ele não enxergar os efeitos colaterais daquele tratamento no sistema como um todo. A gente está fazendo um projeto hoje grande no Brasil que é para aumentar a porcentagem de partos vaginais, que o Brasil é um desastre em relação a isso. Hoje é uma máquina de fazer cesárea no Brasil. Só que a gente não pode aumentar isso aí a custo de aumentar a mortalidade materna, aumentar a internação de bebê em UTI neonatal. A gente tem que melhorar esse aspecto sem prejudicar o sistema de atendimento da gestante do bebê como um todo. E a gente tem que monitorar o sistema como um todo para fazer essas mudanças. E aí a frase que é um mantra, que a gente tem que pensar nisso. Todo sistema está perfeitamente desenhado para produzir os resultados que produz. Parece uma frase circular, mas isso dá uma mensagem para a gente. Se o resultado que você está obtendo não é satisfatório, o sistema está projetado para produzir esse resultado. Se você quer um resultado diferente, mude o sistema. No caso, voltando ao caso da cesárea, o sistema de parto no Brasil está perfeitamente desenhado para produzir cesárea. A gente desenvolveu desse jeito, é perfeito. Se você quiser cesárea, é a coisa mais fácil do mundo hoje. Se você quiser um parto vaginal, é a coisa mais difícil do mundo hoje. Não sei qual a experiência de vocês mulheres, mas é difícil conseguir. Por quê? Porque o sistema está desenhado para fazer cesárea. É uma indústria, está desenhado para isso. Então mulheres que querem ter um parto vaginal vão ter dificuldade nesse sistema. Por isso que a gente tem que mudar o sistema para tentar um resultado diferente. E outra contribuição importante é a parte da psicologia, várias contribuições importantes, tentando entender que numa organização nós somos pessoas. Vocês são iguais? Vocês têm a mesma história de vida, as mesmas propensões a mudar alguma coisa, etc, etc. Não, a gente é diferente. E essa diferença é importante ser considerada e entendida, porque se a gente entende, a gente tem estratégia para lidar com a diferença, para tornar as pessoas uma equipe, etc, etc. Tudo isso é importante. Ou seja, o conhecimento do lado humano ajuda a gente a compreender de que modo as pessoas como indivíduo interagem uns com os outros e com o sistema, prever como as pessoas vão reagir a uma mudança específica e como conseguir que se comprometam com essa mudança, compreender as motivações das pessoas, seus comportamentos, tudo isso faz parte da psicologia. O Deming juntou esses 4 componentes no que ele chama de sistema de conhecimento profundo. Ele chama de assim, para gerenciar a organização, trabalhar com melhoria, a gente tem que enxergar a organização como um sistema, tem que ter um processo de aprendizado estruturado no método científico, tem que entender variabilidade e tem que ter entendimento de pessoas, senão a gente não consegue ter um bom desempenho. Quando a gente trabalha com melhoria, tem 2 conhecimentos que a gente precisa. Um é o específico. Cada um de vocês aqui tem uma formação específica, tem um conhecimento específico baseado no curso que vocês fizeram. Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser psicólogo, nutricionista, seja lá o que for. Isso é importante, mas não é suficiente. Não é suficiente para melhorar. E a gente cai às vezes na ilusão que a universidade é um lugar específico onde isso acontece com muita frequência. Porque a gente tem aqui pessoas bem formadas, tem anos dedicados a estudo, e as pessoas acham que isso é suficiente para que elas gerenciem, para que elas melhorem o processo. Isso é uma falácia. Isso não é suficiente. A gente precisa de um outro conhecimento que é justamente esse da ciência da melhoria. Como é que a gente trabalha com a ciência da melhoria para colocá-los juntos e aí a gente cria uma região de alto potencial. O exemplo mais clássico para mim é o seguinte: se conhecimento específico fosse suficiente, a gente não teria certos problemas. Vamos pegar a área de saúde novamente. Há quantos anos a gente sabe que é importante fazer a higiene das mãos antes do médico, da enfermeira tocar o paciente e depois de tocar o paciente, inclusive? Há quantos anos a gente sabe que a gente transmite vírus e bactérias, etc., se a gente não fizer a higiene das mãos? Há 150 anos, pelo menos, que isso é conhecido.
Não há nenhuma dúvida a respeito disso, ninguém questiona esse conhecimento. Agora você vai num hospital e pergunta qual é a porcentagem de adesão a esse procedimento. Ou seja, quantas vezes você toca o paciente, quantas vezes você fez higiene das mãos? Não deveria ser 100%? Quando chega a 30%, às vezes a gente fica feliz da vida. Quer dizer, ou seja, conhecimento específico não é suficiente para melhorar, porque existe um componente humano na aplicação disso. E a gente, se não entender isso, a gente não consegue melhorar esses aspectos. Okay? Só um exemplo muito simples. E aí a pergunta, o que é melhoria? Né? A gente fala de melhoria, mas o que é melhoria, no geral? Esse é um slide que eu gosto muito. Se a gente quer melhorar alguma coisa, eu preciso mudar. Sem mudança, as coisas ficam do jeito que estão. Então, melhoria requer mudança. Nem sempre que a gente muda, a gente melhora. Ou seja, melhoria nem sempre resulta, mudança nem sempre resulta em melhoria. Isso são duas coisas distintas. Mudar é alterar algum processo, alterar uma posição, um layout, etc. Melhoria é o impacto que você produz com essa mudança. Isso é um conceito fundamental e que levou aqueles 6 autores que eu mencionei antes, discípulos do Deming, a estruturar uma maneira de conversar sobre melhoria. Você quer conversar sobre melhoria? Primeira coisa, estabeleça um objetivo. O que você quer realizar? Sem objetivo, a gente não sabe o que está fazendo. Ok, você tem um objetivo? Você tem que ir atrás de mudanças, senão você não vai atingir esse objetivo. Se você ficar esperando, sentado, que as coisas melhorem, isso é um ato de insanidade mental. Eu acho que aqui todo mundo passa no teste de insanidade. Não é isso? Ninguém vai ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Mas, se você faz mudança, que é o 3, como é que eu sei agora que foi melhoria? Tem que medir. Não parece óbvio tudo isso? Só que não é óbvio conversar desse jeito. Eu fiz um teste, quando eu aprendi isso aí em 2000, eu fiz um teste com a Tereza. Acho que ela nem sabe, eu conto a história dela sempre. Tereza é uma colega da gente aqui, eu encontrei com ela, fazia tempo que eu não conversava com ela, encontrei com ela no campus. Eu falei, Tereza, o que você está fazendo agora? Estou lá em Recursos Humanos. Eu falei, por que você está lá? Mudou o reitor faz 6 meses, mudou o diretor de Recursos Humanos, ele me chamou para participar da equipe. Eu falei, poxa, que bom. Bom, é reconhecimento isso, no fundo. Eu pensei, o que vocês estão fazendo lá em Recursos Humanos? A gente está fazendo um monte de mudanças. 3 ali embaixo, certo? Eu falei, que bom. E está melhorando? Ela olhou meio assustada para mim. Como assim? Falei, você está fazendo um monte de mudança. Eu não usei essa frase, mas na minha cabeça é o seguinte: você está fazendo um monte de mudança. Você deve ter alguma intenção de melhorar alguma coisa, senão você é maluca, certo ou não? Mudar por mudar? Então, se você está fazendo mudança e existe uma intenção de melhorar, é natural que eu pergunte para você se está melhorando ou não. Ela vacilou um pouquinho, mas a resposta dela, qual que seria? Qual que foi que vocês acham? Sim. Né? Porque você fala, não. Aí eu falei, peraí, então alguma coisa está errada. Foi sim. Aí eu perguntei, como é que você sabe? A conversa morreu. Por que morreu? Porque não estava estruturada essas 3 coisas. Vou dar um exemplo mais amplo até da universidade, na área acadêmica. A gente tinha 6 níveis na carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, como nas federais tinha os níveis horizontais também, resolveram aqui fazer os níveis horizontais. É isso? Aí eu fiquei olhando esse processo. Eu já estava aposentado, fiquei olhando esse processo. Gente, a quantidade de recursos que se gastou para trazer gente de fora, para fazer avaliação, etc, etc. E as brigas internas que eu acompanhei na minha unidade, quem não ficou satisfeito, porque não sei o que e tal, e reunião de congregação, tá. E eu ficava perguntando, tá bom, estamos propondo uma mudança na carreira, qual que é o objetivo? E eu não vi ninguém. Quer dizer, o objetivo não pode ser simplesmente tornar igual ao sistema da federal. Isso é absurdo. É ridículo, né? Então, mas qual é o objetivo? Eu nunca ouvi. E até agora também eu não tenho uma avaliação se esse esforço todo que foi feito resultou em alguma melhoria em algum aspecto da universidade.
Por quê? As pessoas não conversam direito sobre isso. Você tem que conversar sobre melhoria, tem que ter objetivo, você tem que propor uma mudança e você tem que verificar se o objetivo foi atingido depois que você fez a mudança. Me parece óbvio, não é isso? Gente, e essa conversa aqui, Seis Sigma, linha, a mesma coisa. Tudo isso aqui está englobado. Não tem. Conversar sobre melhoria é isso. Então, objetivo, estabelecer objetivos. No caso do parto, por exemplo, né? Só para dar um exemplo, é que os slides eu estou usando muito na área de saúde, então vocês desculpem se eu vou insistir muito nessa parte. Mas qual que era o objetivo do nosso projeto? Aumentar o percentual de partos vaginais na população de primíparas, mulheres que estão sendo parto pela primeira vez, porque quando você garante o primeiro parto vaginal, você tem muita chance do segundo. Se você o primeiro for cesárea, acabou. De 20% para 40% até outubro de 2016. Então esse é o objetivo que a gente tem para o projeto. Né? E no objetivo tem que ter esses 4 componentes. O que você quer, e geralmente é aumentar ou diminuir alguma coisa. Um indicador, que é o percentual, onde, numa população específica de primíparas, quanto que eu quero de aumento e até quando eu espero conseguir esse resultado. Lembra aquele slide? Onde eu estou, onde eu quero chegar em algum momento. Qual que é o ideal? O ideal talvez seja o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. 85% de partos vaginais, esse é o parâmetro da Organização Mundial de Saúde. Mas a gente sabia que não dá para sair de 20 para 80 em tanto tempo. Nós vamos para 40 pelo menos. Agora a gente está na segunda fase, de 40 vamos tentar chegar a 60. E assim por diante até eventualmente chegar na situação que a gente... O indicador, estabelecer um critério. Né? Eu vou pular isso aqui, senão vai ficar muito longo. Mas eu queria só colocar o seguinte, quer dizer, qual que é uma definição operacional de melhoria? Melhoria tem que produzir um impacto positivo, sair de um patamar para outro, relevante, aqui é tempo para fazer uma atividade, e duradouro. Em indicador do projeto, tempo, por exemplo, é um indicador importante muitas vezes, produzido por mudanças realizadas de forma intencional. Isso é uma definição operacional de melhoria, e para a gente verificar se melhorou ou não, basta esse gráficozinho e enxergar nesse gráfico se a gente está caminhando na direção que a gente quer ou não, com o nosso projeto. Indicadores, não é isso? Está aqui o exemplo agora, no projeto do parto. Esse é um hospital, um dos 26 hospitais. Eles estavam nesse patamar aqui, fizeram mudanças, foram para esse patamar, mais mudanças, chegaram nesse patamar aqui. Essa é a história desse hospital, em particular no projeto. Vocês acham que, se o objetivo era aumentar a porcentagem de partos vaginais, a gente está melhorando esse sistema ou não? Alguma dúvida? Não. E a terceira é que mudanças podemos fazer, não é isso? E nesse hospital em particular, usando como exemplo, no mês de agosto a administração decidiu pelo fim do pagamento de produtividade, onde os obstetras recebiam por procedimento realizado. Bom, cesárea é 15 minutos, né? Um parto, não sei o que, então vou fazer mais cesárea que eu vou ter mais procedimento, eu vou ganhar mais. Veja como que a gente às vezes monta sistema que vai induzir a um resultado ruim, é isso? Início de pagamento de valor fixo para os plantonistas. Você tem 8 horas de trabalho aqui, você tem um recebimento, e você está à disposição aqui do bebê, na realidade, né? Porque o bebê que decide a hora que ele quer nascer, não é isso? Então deixa ele decidir. Claro, se tiver alguma complicação, você intervém, mas deixa a coisa evoluir. E não tem que ficar apressando o processo mais. Só essa mudança aqui já deu um salto no aumento da porcentagem de partos vaginais. E agora eu não estou mais por produtividade, estou aqui 8 horas disponível para trabalhar. Ok? Olha só a lista de mudanças que o hospital fez aqui, né? Uma lista imensa de mudanças para poder ajudar nesse processo. Não é uma mudança única que vai resolver o problema. Muitas vezes tem que fazer muitas mudanças. E aí, a história, né, deles saindo de um patamar de 19%, 20%, chegando a 35% ao longo do projeto. E o ciclo de aprendizagem, né, que é o PDSA, que é o método científico. Quer
dizer, que eu mencionei. Observe um evento que acontece. Tenha uma teoria para explicar de por que aquele evento aconteceu. Gente, isso a gente faz diariamente. Talvez não com esse termo teoria, mas toda vez que vocês, no ambiente de trabalho, acontece alguma coisa que chama a atenção, vocês conversam sobre esse evento ou não? Vocês, nessa conversa, cada um tem uma explicação de por que o evento aconteceu ou não? As explicações são exatamente as mesmas para todo mundo ou não? Não, cada um tem uma opinião baseada no quê? No seu conhecimento, na sua experiência, assim por diante. Sim ou não? Como é que a gente sabe qual das explicações é razoável para aquilo que aconteceu? Vamos votar? Não é melhor a gente testar? Vamos testar então. Se a sua teoria está correta, então deve acontecer tal coisa. Vamos testar. É isso? Ou seja, a gente faz muito bem essas duas partes aqui, esses dois itens. A gente faz isso todo dia, a todo momento na vida pessoal, na empresa. O que a gente não faz? Testar as nossas explicações, ver se elas são adequadas ou não. A gente faz o contrário, no fundo. A gente tem uma explicação e a gente procura todos os fatos que corroboram a nossa explicação e rejeita qualquer fato que fale contra aquilo que a gente explicou. Torcedor de futebol faz isso e política, então, pelo amor de Deus, é uma festa fazer isso. Negar tudo aquilo que é contra o que eu acredito e usar todos os detalhes e fatos que falam sobre aquilo que eu acredito. Isso, gente, não produz conhecimento nenhum, não produz aprendizado nenhum. Isso é uma maneira horrível da gente trabalhar. Então a gente precisa testar, analisa o resultado e conclui. Se funcionou, ok. Se não funcionou, muda a sua explicação. E aplica o conhecimento para obter resultado. Ou seja, voltando a esse slide, fundo que resume tudo. O que você acha que vai acontecer se você fizer isso? O que realmente aconteceu? Compara, e isso é um momento mágico do aprendizado, sempre. Só que isso não é natural no ser humano. Se não é natural, a gente tem que fazer um esforço adicional para tornar aquilo um hábito. Vocês já tentaram, assim, mudar algum hábito de vocês? É fácil? Não, exige muita disciplina no início, até que aquilo realmente vire um hábito. Eu tenho um problema de... todo mundo na minha idade tem, né? De dor nas costas, etc. Né? Eu faço pilates, vim do pilates agora. Mas que adianta fazer pilates uma vez por semana se em casa eu não faço nada? Então, eu sempre falava com a minha instrutora, não, eu vou fazer isso, fazer aquilo, nunca fazia. Aí eu falei, não, peraí, tem que criar vergonha. Aí eu falei, bom, todo dia de manhã, antes de sair da cama, tem 10 minutos de exercício que eu vou fazer na cama, de alongamentos, etc. O primeiro dia foi terrível, eu ficava olhando assim, puxa vida, fazer 100 movimentos com as pernas, assim, tipo bicicleta, né? Chegava nos 50, falando, acho que dava para parar já, né? Não, tem que ir até o 100. Segundo dia, até o 100. Agora virou tranquilo. Eu acordo, faço os 10 minutos e levanto a cabeça para uma linha. Por quê? Virou um hábito. Então, tudo que a gente não tem como maneira comum, mas é importante, se a gente entende que é importante, a gente tem que fazer um esforço muito grande para tornar aquilo um hábito. E testar os nossos conhecimentos não é um procedimento normal. Então, faça um esforço para testar esse conhecimento. Que volta aqui no ciclo do DM novamente, né? E como é que a gente usa isso? Né? Volta em situação atual, aonde eu quero chegar. E como é que eu caminho? Novamente, é um caminho tortuoso, uma zona cinzenta, onde eu tenho que produzir muito aprendizado. Como é que eu faço isso? Rodando esses ciclos de aprendizado contínuos, testando as minhas ideias. Você vê aquela lista enorme de ideias de mudança do hospital? Vocês acham que assim, temos essa ideia, vamos implementar? Cada ideia, vamos testar, vamos ver se elas vão adaptar, vão mudar, assim por diante. É um processo de aprendizado. Ou seja, a sequência da melhoria, voltando agora ao primeiro slide, no fundo, você tem que partir de um entendimento da situação atual, coletar dados, mapear processos para saber onde você está e quais são os processos que você tem que trabalhar. Depois,
você tem que desenvolver mudanças, porque se não tiver mudança, pode esquecer, não vai acontecer nada. Aí você tem que testar as mudanças em pequena escala, diferentes condições, parte para a implementação daquelas que passaram para fazer parte da rotina e eventualmente dissemina aquilo em outros ambientes, etc. Essa é a jornada típica, igual aquele primeiro slide que eu coloquei, essencialmente é isso. Agora, existem roteiros que ajudam a gente a estruturar o nosso trabalho. Como é que a gente faz esse processo? E várias abordagens têm roteiros diferentes, mas essencialmente são a mesma coisa. Um roteiro que a gente utilizou muito aqui, ainda utiliza, e eu gosto desse porque ele é simples, é entender a situação atual, desenvolver mudanças, testar mudanças e implementar mudanças. Em cima, entender, fazer um contrato do projeto, coletar dados, linha de base, etc, etc. Depois, mapear processos, fazer o fluxo, etc. Depois, desenvolver mudanças com técnicas como Ishikawa, causa e efeito, isso. Olhar os desperdícios que a gente tem, fazer uma análise de valor, aquilo que agrega valor e não agrega valor, como é que está se eu quero reduzir o tempo, onde que o tempo está sendo consumido, para que eu possa intervir. Fazer dispositivos à prova de erro, que é o Pokaioke, usar conceitos de mudança, etc. Ou seja, buscar ideias. Eu preciso de ideias de mudança, preciso de alternativas. Se eu não tiver alternativas... E aí que eu tenho ideia? Vamos testar. PDCA, testando. Aquelas que vão passando, eu vou implementando aquelas ideias. Esse é um roteiro. O Seis Sigma, o pessoal desenvolveu um outro roteiro, deu um outro nome, chamado DMAIC, que é o que vocês eventualmente viram aqui no curso com o Moretti, não é isso? DMAIC, o que é? Definir, está aqui, definir o problema, medir, entender a situação atual, analisar, identificar as causas dos problemas, desenvolver e testar mudanças, implementar e controlar mudanças. Eu falei alguma coisa muito diferente do que eu falei no slide anterior? Não. Outro roteiro. Aqui, está aqui o mapeamento do DMAIC em relação à IDTI. Entender a situação atual é definir e medir. Desenvolver mudança, analisar, análise e improve. Testar mudança está ali junto no improve. Implementar mudança está ali embaixo. É a mesma coisa. Uma palavreada diferente, com siglas diferentes. Mas, gente, é a mesma coisa. Não tem diferença em relação a isso. Outro roteiro que é utilizado pela Toyota, por exemplo. A Toyota não se fala em Seis Sigma, mas a Toyota faz melhoria o tempo todo. Como é que a Toyota faz melhoria? Tem um roteiro. Clarifique o problema. Defina a situação atual. Defina objetivos. Analise as causas. Defina ações, que são as mudanças, as contramedidas que ele chama. Execute essas ações. Verifique os resultados, padronize e estabeleça controles. Alguma diferença fundamental em relação ao DMAIC? Não. É uma maneira diferente de pensar, mas problema, quantificação, análise, causas, desenvolver mudanças, testar mudanças, implementar mudanças e controlar o processo. Gente, é tudo sempre o mesmo andamento. Está aqui. Podia colocar o DMAIC aqui em cima disso também, que tanto faz. E outras empresas usam o ciclo PDCA, que é diferente do PDSA que a gente trabalha. Localizar problema, estabelecer plano de ação, executar, colocar o plano em prática, verificar se atingimos a meta, acompanhar indicador, ação corretiva, padronizar, etc, etc. Mesma ideia. Técnicas que vocês aprenderam no curso, que a gente utiliza em qualquer abordagem. Está ali, né? As técnicas. Contrato, que eu chamo de termo de compromisso, fazer CIPOC, fazer VOC, análise do que é não é, gestão de conflito, mapear processos, tudo isso aqui são técnicas, e as técnicas se aplicam em qualquer abordagem, a técnica a gente aprende, é como uma ferramenta, né? Um marceneiro tem que saber usar um serrote, alguma coisa desse tipo, mas usar um serrote não me define como sendo um marceneiro, não. Eu preciso ser marceneiro. E para ser marceneiro eu preciso saber isso aqui. Mas saber isso aqui não define que eu sou marceneiro. Mesma coisa. Então técnicas a gente aprende nas abordagens.
As 3 questões do modelo de melhoria são genéricas, servem para qualquer abordagem. Ter objetivos, ir atrás de mudanças e saber se a mudança gerou melhoria, isso aí serve para o Lean, para o Six Sigma, para a Toyota, para qualquer abordagem. Eu gosto das 3 questões por isso, porque elas estruturam uma conversa de melhoria, independente de qual abordagem você está utilizando. O uso do método científico é explícito no modelo de melhoria, não é tão explícito no Six Sigma. Está lá, mas não é assim, não é uma ênfase tão grande. Six Sigma tem um roteiro explícito, que é o DMAIC. O modelo de melhoria tem um modelo implícito, que é entender, desenvolver, testar e implementar. Mas não há grandes diferenças em relação a isso. O sistema de conhecimento profundo é explícito e fundamentado no modelo de melhoria. Eu gosto por isso. E é marginal no Six Sigma, não é dada tanta importância, ele fica meio diluído na conversa do Six Sigma. O modelo de melhoria faz uso explícito da mudança como uma predição. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu tenho uma ideia de mudança, implícito tem uma predição. Se eu fizer essa mudança, vai melhorar. A não ser que eu seja débil mental. Todas as ferramentas podem ser usadas em qualquer das abordagens. Elas não definem a abordagem, como usar um serrote não define que eu sou marceneiro. Algumas ferramentas têm mais ênfase em uma abordagem que em outras. Às vezes, só fazer um fluxograma já é suficiente, às vezes analisar desperdício, depende do projeto. A gente tem que ter flexibilidade em relação a isso. O entendimento de variação é fundamental no modelo de melhoria. No Six Sigma ele é importante, mas não tem uma ênfase tão grande como a gente trabalha no modelo de melhoria. Six Sigma fala muito em buscar a causa raiz, e eu não gosto desse termo porque ele dá uma ideia de que existe uma causa para os problemas. Na realidade, existe um sistema de causas. Eu prefiro pensar em um sistema de causas que levam a gente a ter um certo desempenho. E esse modelo, e tudo que eu falei aqui, agora a propaganda do livro que eu traduzi, do modelo de melhoria, onde é a minha bíblia para conversar sobre melhoria, é esse livro aqui, tá? Foi escrito pelos 6 autores, que são os discípulos do Demi. Eu só queria finalizar o seguinte: tem uma parte importante que é a construção de gráficos, né, que vocês... a Mônica até disse que vai ter um complemento aí de estatística para vocês. A construção de gráficos é importante porque a gente usa muito gráfico para se comunicar, só que tem um problema, né? No passado, na minha época, quando eu comecei a lidar com isso, fazer gráfico era uma coisa manual. Você tinha que pegar régua, fazer escalas, achar os pontinhos. E se você precisasse fazer uma apresentação, tinha que contratar alguém que usava tinta nanquim para fazer aquele gráfico bonitinho. E se ia fazer uma apresentação, tinha que fazer um slide, para usar um projetor de slide, para projetar aquele gráfico arrumadinho, bonitinho. Certo? Vocês têm essa dificuldade hoje ou não? Todo mundo tem um Excel na vida. Se tiver um conjunto de dados, vai lá, está cheio de gráfico disponível para fazer. Só que essa disponibilidade faz o quê? Que a gente faça muita bobagem com o gráfico, né? Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. É importante, só que tem alguns aspectos. Primeiro, quando eu tenho uma série histórica como essa daqui, muitas vezes as pessoas fazem gráficos de barras. E o mais recomendado é fazer um gráfico de linhas como esse, porque assim eu consigo enxergar melhor a variabilidade que eu tenho do que num gráfico de barras. Embora barras, 90% das pessoas prefiram fazer gráfico de barras, mas não é recomendado fazer um gráfico de barras se eu estou usando um indicador ao longo do tempo. Sempre um gráfico de linhas, que está disponível no Excel. Segunda coisa, evitem gráficos tridimensionais de pizzas ou de barras. É muito bonito, não é isso? É mais bonito do que um chapado, só que a gente não está num curso de arte, a gente está num curso de querendo mostrar resultado. E aí a arte tem que ficar a serviço da informação e não ser a parte mais importante. Gráficos tridimensionais, pelo menos se eu estiver numa banca vendo uma apresentação, eu vou bombar na primeira, não tem nem conversa sobre isso.
Bom saber, não é isso? Olha só um exemplo. Veja só, o mesmo dado aqui. Para saber qual que é esse valor aqui, eu tenho que fazer um caminho tortuoso para chegar até aqui. Esse aqui é direto. Só para dar um pequeno exemplo de por que não usar. Outra coisa que as pessoas fazem às vezes é, ao preparar um gráfico, elas já preparam a série todinha ao longo do tempo, né, que ela vai fazer o projeto. Aí eu recebi esse gráfico aqui. Aí eu olhei aqui e falei, puxa, densidade de infecção. Isso aí é densidade de infecção. Quanto maior, pior. O ideal é 0. Aí eu olhei isso aqui e falei, puxa, que legal, o pessoal conseguiu zerar a infecção aqui. Não é a primeira impressão que passa? Aí eu fui olhar com mais detalhe. Julho de 2017, agosto de 2017, eu falei, peraí, a gente está em junho ainda, certo? Então, o que está acontecendo? É que a pessoa deixa no Excel em branco aqueles valores do mês, etc. E a hora que vai fazer o gráfico, o Excel entende como 0. E aí o gráfico passa uma impressão, se não for cuidadoso, de que, puxa, houve uma melhoria fantástica no processo, que zerou a infecção. Isso não é raro acontecer. As pessoas fazem o gráfico, mas não analisam, às vezes, e mandam o gráfico assim, com esse tipo de problema. Ajuste de escalas, né? Os mesmos dados. Esse aqui encosta o máximo e o mínimo nos extremos. A gente não deve fazer isso, em geral. Esse aqui faz uma escala onde os pontos ficam todos eles parecendo uma linha reta, né? Você some com a variabilidade. O ideal num gráfico desse tipo aqui é deixar 1/6 de espaço em branco e 1/6 aqui embaixo. Isso tem uma questão estética de você enxergar melhor a informação. Por isso a gente faz um gráfico e tem que ajustar o eixo. E o Excel permite fazer isso. Você vai lá, ajuste o eixo de tal forma que você preencha 2/3 centrais com os dados e deixa um espaço em branco um pouco em cima e um pouco embaixo. Tem que fazer esses ajustes todos aí. Gráfico é para análise, é para informação. Relação altura e largura. Existe uma proporção chamada proporção áurea, que é muito utilizada, tem na matemática, é muito utilizada por arquitetos. Só que você olha alguma coisa e que te causa algum incômodo, um objeto assim, pode ter apostado, pode ter alguma coisa a ver com a relação entre altura e largura daquele objeto. Isso é uma questão muito estudada. Esteticamente a gente tem que respeitar um pouco essa lei, ou seja, a largura é 1,6 basicamente da altura. Isso dá uma relação, proporção áurea importante. Esteticamente ajuda a gente a olhar. Veja esse gráfico aqui que não respeita isso. Veja esse gráfico aqui que respeita isso. Ele tem uma aparência... Vocês podem ter opinião diferente que a minha, mas eu acho que causa uma impressão muito melhor esse gráfico aqui do que aquele lá de cima. Outra coisa que o Excel permite fazer que a gente não deve fazer. Tem um botãozinho chamado colocar linha de tendência num gráfico de tendência. Aí ele traça uma retinha. Nunca façam isso num gráfico de tendência. Isso não tem sentido. O que eu quero saber aqui é o que está acontecendo ao longo do tempo, se melhorou, se piorou. Isso aqui induz as pessoas a tirarem conclusões erradas a respeito do gráfico. Tá? Então, não usem essa opção do Excel. Outra coisa que as pessoas fazem muito, uma comparação entre anos. Né? Eu tenho aqui dados, acidente de tráfego 2014 e 2015. Olha só a parafernália de gráfico que as pessoas podem fazer com esses dados aí. Esse até que está o melhorzinho. Esse aqui é tridimensional, esse aqui não sei bem por que foi desse jeito. E esse colocou o total aqui. Na hora que ele coloca o total, ele some com os dados de cada mês. Porque a escala do total se sobressai em relação às outras e acabou. Você não vê mais nada. Ou coloca uma linha de um ano em cima da linha do outro ano e ainda coloca a linha de tendência aqui, retinhas aqui. Gente, olha só a simplicidade para olhar acidentes ao longo do ano. Um ano depois do outro. Tem alguma coisa especial que aconteceu? Não. Está do mesmo jeito ao longo de 2 anos os acidentes. Não piorou nem melhorou ao longo do tempo, só variou. Né? E a gente consegue enxergar melhor dessa forma.
Gráfico de barras, não. Gráfico de linhas. Aqui, densidade de pneumonia por ventilação mecânica. Faltou até cor aqui no arco-íris para preencher esse gráfico aqui, né? Tá bonito? Então, pode ser que esteja bonito, mas veja a simplicidade desse gráfico em relação àquele lá, né? Aqui eu estou enxergando uma redução ao longo do tempo da pneumonia de ventilação mecânica com esse gráfico. E fica mais difícil de enxergar naquele outro ali que muita barra, muita cor, muito número, não sei o que. Simplicidade, essa é a regra básica. Quanto menos tinta você usar para fazer o gráfico, quase certamente o gráfico fica melhor. O pessoal da HP não gosta quando eu falo isso, né? Mas fazer o que, né? Porque eles gostam de gastar tinta, não é isso? Bom, isso aqui eu vou pular. Ok, acho que era isso. Eu tomei demais o tempo de vocês. Perguntas?